Bom dia, doutor Fernando, tudo bem? Bom dia, bom dia a você, Renato, Adri. Estou gostando desse assunto porque eu também sou apaixonado por aviação, sou piloto. Né? Vocês não sabiam dessa minha peripécia. E é muito interessante ver ali, você estava escrito 0,55, quer dizer, do solo a 5.500 metros, olha aí, 5.500 pés, está lá, ó. Do solo a 5.500 pés é permitido com plano de voo. Do solo a 5.500 pés, proibido. Quero ver esses super tucanos atrás de quem voar ali, hein? Vou dizer que é bonito ver as Forças Armadas voltando à sua missão original, né? Que é importante. Quando nós fazemos críticas às Forças Armadas, às torturas que as Forças Armadas fizeram durante 64, e a necessidade de admitirem e se desculparem com a história do país sobre isso, é para engrandecer as Forças Armadas no sentido para onde ela tem que ir, né? Nós temos que punir, evidentemente, qualquer um que tenha participado dos atos antidemocráticos, como disse, civil ou militar, e eu acho que é um dos assuntos que a gente vai conversar hoje, né? Mas tudo isso para que as Forças Armadas retornem ao seu papel importante para a defesa do território nacional, da qual a Amazônia faz parte, né? Exatamente. E proteger aquela terra indígena, né? E agora essa é uma missão de tirar esses 40, a gente não sabe nem o número exato, né, de garimpeiros ilegais que estão lá, mas começa aí pela logística, né? Como a gente Vocês sabem por quê? Vocês sabem, curiosidade aqui, já que a gente fazer uma brincadeira, né? Fernando Fernandes também é cultura de outra coisa. Fernandes, você não tinha, você podia ser radialista, né? Você imagina, Fernando Fernandes também é cultura. Bom dia, caros ouvintes. Aqui quem fala a vocês é Fernando Fernandes. Bom, e a voz de veludo da madrugada. Olha que coisa, hein? Voz de veludo da madrugada. Vem cá, vocês sabem por que o super tucano e não um caça? Vocês sabem por que é tão importante esse super tucano que a gente adquiriu e hoje fabricamos, né? E que a Esquadrilha da Fumaça, na verdade, não é só aquela beleza peripécia, são aviões de guerra. Por que o super tucano? Por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, o que acontece é por causa da velocidade, né? O que acontece? O Super Tucano é um avião de guerra, é um avião preparado para a guerra, mas o caça tem uma função diferente, porque o caça ele não consegue baixar a velocidade e emparelhar com determinados aviões, né? Porque é o seguinte, os aviões eles têm velocidade diferente, e muitas vezes, se você diminui a uma velocidade menor do que a aeronave consegue, ela cai. Então, um caça, por exemplo, não consegue passar devagar em um determinado lugar. Ele passa numa velocidade tão grande que é um avião para outro tipo de operação. Então, o Super Tucano é um avião versátil, ele consegue baixar a velocidade a ponto de conseguir fazer operações mais lentas, e, inclusive, pousar em pista de terra. Quer dizer, então, é diferente, né? É uma multiplicidade de equipamentos aí que eles vão utilizar. E o Super Tucano é um avião próprio para isso, um avião, né, lindo, inclusive, né? Com a Esquadrilha da Fumaça, o Fumaça Team nosso. Bom, esses três aqui, né, pelo que eu estou entendendo. Quem fez essa matéria foi o Henrique? O Plínio, porque a gente tem um repórter aqui. Nós temos um especialista como o Fernando em aviação aqui, que é o Henrique Rodrigues. Ele adora. Eu não manjo nada, Fernando. Eu tirei carteira de avião e helicóptero, piloto os dois. Você era daqueles garotos que tinha aqueles protótipos? Não, eu fiquei apaixonado disso depois de velho, entendeu? Porque eu tinha amigos que tinham os protótipos, liam todos os livros, é uma mistura, né? Tem gente que tem muito interesse.
Não, na adolescência eu era mais militante mesmo. Mas mais velho eu fiquei apaixonado por fazer coisas. Fiquei apaixonado por fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes. Então, por isso, eu acabei fazendo curso dos dois, né? E durante a pandemia, eu acabei, exatamente porque a vida mudou, durante a pandemia, eu acabei tirando carteira dos dois, porque eu tive tempo. Foi agora, então, na Fernando? pandemia. Foi agora. Foi 3 anos atrás, né? 3 anos. 2 anos. É BV que chama, né? Brevet. Eu tenho brevet dos dois. Eu fiz. Quando o mundo parou, Você voou. eu tive um tempinho para poder voar. E aí eu fiz o curso e tirei a carteira dos dois. Achei um espetáculo, muito legal. E tenho 2 anos a carteira. E você pratica ainda? Pratico. Vamos voar em uma qualquer hora dessas com o Fernando Fernandes de piloto. Vamos, vai ser um prazer. Antes da gente falar dos atos e de várias pautas aqui, perguntas que a gente tem para o Fernando, tem o Gustavo de Lucena, lembrando, mandei superchat, vocês ainda não leram, eu vou ler. Bom dia aqui no Rio Grande do Norte. Rogério Marinho é conhecido pela alcunha de Saco Preto, por suposto envolvimento na máfia do lixo em Natal. Olha só. E o Gustavo ainda manda, ele também tem participação direta e indireta em rebaixamentos, o ABC no campo brasileiro. Rebaixamento do ABC, que é o time de futebol. Gente, futebol aqui. A torcida do ABC, a maior brasileiro do Rio Grande do Norte, o ama, só que não. Né? Olha só, eu queria trazer, ontem o Bolsonaro participou, fez um evento lá, onde ele está em Orlando, na Flórida, e ele falou que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não é o nosso povo, segundo ele. Ele diz, o pessoal tem que ter consciência do que está fazendo, mas tem muita gente sendo injustiçada lá. Aquilo não é terrorismo pela nossa legislação. Então tem que ser individualizadas as condutas e cada um pagar pelo que fez. Queria perguntar para o Fernando, faz sentido isso? Como que você vê essa fala do Bolsonaro? Olha, juridicamente, na minha opinião, não faz o menor sentido. Eu acho que hoje já se tem plena condição do Bolsonaro ser denunciado pelos atos antidemocráticos. Veja, eu comecei até a assistir um programa muito interessante da Globoplay, que é essa série Extremistas. Eles fizeram uma série muito interessante, mostrando essas conexões, né, e a formação, e como que essa reunião de fake news formatou a cabeça deste grupo que acabou realizando a tentativa de golpe. E mostram coisas impressionantes. Um policial que morreu no Nordeste, não sei qual é o estado, que surtou, por exemplo, e começou a andar em círculos, a polícia teve que cercar e acabou tendo que matar o seu próprio policial. Né? Como esse surto psicótico teve absoluta relação com essa rede de fake news. Veja, ontem, por exemplo, passou que nessa rede de fake news, por exemplo, estão dizendo que os Yanomamis que aparecem nas imagens são venezuelanos. Olha que nível que nós estamos chegando. Então, essa rede de fake news tem relação direta com o gabinete do ódio, com as milícias digitais, promovidas oficialmente pelo governo. O dia 8 de janeiro foi o ápice de um planejamento realizado, incentivado e com participação do Bolsonaro, através de uma rede de comunicação de fake news, montando o quebra-cabeça, é visível a participação dele. Mas, Renato Idri, você sabe que me lembra muito essas manifestações do Bolsonaro
o antigo livro 1984 do George Orwell. Porque quem não leu, primeiro tem que ler esse livro, né? Que é um clássico maravilhoso. Agora, o livro mostra, por exemplo, momentos muito interessantes. Lógico que, lembrando aqui, para quem não conhece o livro, ele escreveu em 1984, 1948. Ele trocou os números, achando que aquilo seria o futuro. Havia ali o Big Brother, o grande irmão. Aliás, o programa Big Brother, Fernando Fernandes também é cultura, vem... me dá só um segundinho aqui, não sei. Tranquilo. Vamos lá. O Big Brother, ele vem melhorou. Tinha uma luz aqui na minha cabeça, essa cabeça estimulante, eu preciso apagar a luz aqui para mim. O Big Brother, do programa Big Brother, vem desse livro. Só que ele vem de uma maneira ao contrária, né? Lá no livro, a televisão via as pessoas, né? O Big Brother estava atrás da televisão. E hoje a gente tem uma inversão, que é o que se chama hoje sinóptico, né? Só que o seguinte, no livro também mostra um troço muito interessante, que seria uma ditadura futurista. O cara está fazendo um discurso uma hora e aí muda a orientação em relação a determinado sujeito. Naquele momento, as faixas, as fotos, todas são alteradas e aquilo tudo cai e o sujeito está fazendo discurso, muda o discurso na frente da população e a população passa, então, a ter raiva daquele que acabou de sumir da história. É um pouco... A coisa do Bolsonaro é muito disso, né? Ele manipula a informação o tempo inteiro. Ele incentivou o tempo inteiro o golpe e, de repente, ele diz: aquelas pessoas que estavam lá não são nossas. Se não são nossas, são de quem? Veja, não, as pessoas que invadiram o Congresso, o Supremo e o Palácio, eles são infiltrados do PT. Mas você viu uma foto de um cara com a camisa do Bolsonaro, quebrando o relógio. As pessoas se filmaram lá, mas tem gente que, mesmo assim, entra no discurso de que tem infiltrados. Ou seja, quando você me pergunta, desculpe ter que responder de maneira muito longa, mas quando você me pergunta se tem sentido, o sentido, me parece, é o não sentido. O sentido é a confusão. E ele sentiu a porrada que aconteceu. Eu acho que o bolsonarismo, ele aplicou no seguinte: em tentar fazer um cavalo de Troia no dia 8. Eles queriam dar o golpe antes. Eles queriam dar o golpe antes da eleição. Passou a eleição, eles queriam dar um golpe, tanto que foi achado um decreto. Não tiveram condições suficientes para o golpe. A bomba do caminhão não explodiu. Porque eles queriam causar um caos durante o governo Bolsonaro e conseguir intervir. A bomba era um Rio Centro. Era uma tentativa de explodir o gasômetro na abertura. E eles queriam causar um caos ali e dar o golpe. Não conseguiram. Então, eles tentaram fazer um cavalo de Troia, que é causar o caos no início do governo Lula e fazer com que o Lula, então, decretasse a GLO, e aí os militares ingressariam ali num caos e poderia se criar o clima para o golpe que ele tanto queria, já no governo Lula. Só que a coisa saiu errada, não deu certo. Não deu certo por circunstâncias alheias à vontade deles, que esse termo, circunstâncias alheias à vontade,
é um termo jurídico. É o que faz a tentativa. Porque o golpe, o tipo penal do golpe é tentar o golpe. Veja que o tipo é tão interessante que não é dar o golpe. Porque se deu o golpe, você não tem mais como punir, né? O poder está na mão do outro. Então, o tipo é tentar dar o golpe. E houve uma tentativa. Não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade daqueles que planejaram. E essa alheia à vontade foi porque, primeiro, a repercussão acabou sendo pior do que eles acharam. Eles acharam que iam estabelecer o caos, e, estabelecendo o caos, o governo iria se desfacelar, sozinho. Só que o que acontece? Acabou que o tiro saiu pela culatra. A tentativa de golpe fortaleceu o governo. Criou uma coesão entre os governadores, criou uma coesão da população, criou uma coesão internacional. O tiro saiu pela culatra. Mas que, de fato, eles tentaram. E, na verdade, essa manifestação do Bolsonaro de desinformação é para tentar mantê-lo, de alguma maneira, no jogo, porque o bolsonarismo radical em si, a gente continua com uma rede de malucos, mas essa rede de malucos não está conseguindo se conectar, na minha opinião, com pessoas que estavam no centro, no meio. Ele perdeu espaço com esses atos. Não dá para dizer que todos os votos que ele teve foram dos malucos. A estatística diz, se eu não me engano, que os malucos são mais ou menos 15% da população brasileira. Né? Então, ele está sendo isolado nesses 15%. Respondi rapidinho, né? Respondeu. Quem está pedindo corte aqui, vai ter corte aqui do Fernando sobre essa fala. Agora, resta saber se o Bolsonaro vai ter ainda força para um 2026 ou se vão torná-lo inelegível, se ele vai ser preso e se vai ter uma outra figura que assuma o lugar desse mito. Né? Primeiro, o que vocês acham? Se me permite, que eu vou responder, é o seguinte: claro. O que eu acho, primeiro, é muito difícil fazer uma análise para 2026 agora. Nós podemos fazer sob a perspectiva de agora. Né? Mas em política, 24 horas pode mudar tudo. Né? Mas acho que a tendência no momento é o derretimento do Bolsonaro. E acho que está muito difícil de não haver consequências jurídicas muito graves em relação ao Bolsonaro. No Tribunal Superior Eleitoral, há uma tendência dele ser condenado por abuso do poder econômico muito grande, porque, assim como nunca se viu um problema tão radical quanto as lojas americanas, vamos dizer assim, né? Quando nós olhamos sobre abuso do poder econômico de um candidato a presidente da República, econômico, aí dito, poder, desde intervenção na Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir voto, liberação de verbas, utilização daquela estrutura toda de 7 de setembro, né, que foi uma estrutura pública para manifestações golpistas e para conseguir voto. Quer dizer, é difícil ele não ser condenado por abuso de poder econômico no TSE, desculpe. Outra coisa, está muito difícil dele não ser envolvido e denunciado como partícipe na tentativa de golpe. Quando se junta o quebra-cabeça, eu fiz uma brincadeira esses dias, o seguinte: se nós estivéssemos com Delanhol e o seu PowerPoint falso sobre o Lula, eu acho que nenhum PowerPoint seria tão evidente
contra o Bolsonaro no centro de todas essas tentativas. A rede de fake news, a liberação de armamento para a população civil, com o claro objetivo de tentar criar condições de uma guerra civil. Inclusive, os discursos sobre os CACs. Quer dizer, é muito difícil ele não ser denunciado pela tentativa de golpe. E o seguinte, nesse 8 de janeiro, a invasão do Supremo Tribunal Federal, que foi planejada, mas os efeitos disso, do erro na tentativa de golpe, que não deu certo, quer dizer, a falta de condição de consumar o golpe, criou um problema gravíssimo, que é, antes ele já estava indisposto com o Supremo Tribunal Federal. Ele xingou o ministro do Supremo, ele afrontou o Supremo, ele fez de tudo contra o Supremo Tribunal Federal, e se ele ganhasse a eleição, ele iria utilizar esse poder para tomar conta do Supremo Tribunal Federal. Ele já estava indisposto. Quando ele foi o sujeito que conseguiu quebrar o Supremo Tribunal Federal, invadir o Supremo, ele está numa situação muito difícil, porque, veja, o Supremo Tribunal Federal hoje é a instância que vai julgá-lo. E, na possibilidade de o Supremo não julgá-lo, que acho difícil o Supremo Tribunal Federal declinar a competência destes casos, hein? Apesar do Supremo ter mudado a sua concepção sobre foro de prerrogativa, está muito... Que eu sou contra, eu sou a favor do foro de prerrogativa. Explico por quê, porque é uma questão do cargo. O Supremo nunca enfrentou um caso de um ex-presidente da República assim. E o Supremo pode vir a entender que o foro de prerrogativa permanece. Faz sentido. Aliás, Rovai, você me falou sobre uma coisa importante que eu queria abordar aqui. Você me perguntou como fica a questão dos militares nisso. Exatamente. Porque até agora eles estão livres, leves, soltos, impolutos, estão aí tranquilos, com seus altos salários e com a justiça na mão, né, porque eles têm a justiça militar. Me cobre isso que eu vou responder em seguida. Agora, se o Supremo declinasse a competência dos processos contra o Bolsonaro para a primeira instância, olha a questão que vai responder a segunda pergunta, que é a sua única pergunta. A outra eu mesmo me fiz. Eu sou um entrevistado que se faz pergunta. É uma maravilha. Hein? Bom, o que acontece? Eu tenho repetido muito que é preciso observar que a Constituição Federal diz que os crimes políticos são julgados pela Justiça Federal e que o recurso da decisão, diferente de todos os outros processos, que o recurso vai para a segunda instância, depois outro recurso para o STJ e depois para o Supremo. No caso de crime político, o juiz federal julga em primeira instância e só tem um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo declinasse a competência, seria para o juiz federal de Brasília. E o recurso vai para o próprio Supremo. Ou seja, a situação é muito delicada, muito difícil dele não ser condenado. E muito difícil das pessoas que forem julgadas em primeira instância de Brasília, que estavam no golpe, se um juiz condenar uma pena pequena, muito difícil do Supremo Tribunal Federal não aumentá-la para 20 anos, para 18.
porque é o grau de recurso, é a segunda instância. Olha que problema. Agora vamos à questão dos militares. Uma outra coisa que eu tenho dito e chamado a atenção o tempo inteiro, que tem que se escrever sobre isso. Durante o governo Temer, foi alterada a legislação para ampliar o conceito de crime militar. Antes do governo Temer, um militar que tivesse, por exemplo, numa GLO e desse um tiro de fuzil em um civil, seria julgado no Tribunal Civil. Depois do governo Temer, esse crime é julgado na Justiça Militar. Eu tenho insistido que isso é inconstitucional. É preciso que alguma entidade de caráter nacional, o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, uma ONG, algum que tenha legitimidade. OAB, seria importante. OAB, alguém que tenha legitimidade nacional, ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para declarar inconstitucional isto e dizer o seguinte: crime de militar contra civil é de competência da justiça comum. Mas, além da ação direta de inconstitucionalidade, na minha visão, é possível o Supremo Tribunal Federal decidir o seguinte: tendo um conflito de jurisdição entre a Justiça Militar, que é quem julga o militar em crimes militares, e, neste caso, a Constituição Federal dizendo que o crime é político, a tentativa de golpe, o crime é político, prevalece a especialidade do crime político sobre o crime militar. Ou seja, militar que participa de tentativa de golpe contra as instituições civis respondem na Justiça Federal, não na Justiça Militar. Além do que, se o Bolsonaro fosse denunciado e você tivesse a atração de competência de algum militar no mesmo processo, aí o Supremo Tribunal Militar está acima do Superior Tribunal Militar. Portanto, eu acho que esse debate terá que ser feito e esses militares deveriam ser julgados na Justiça Federal e talvez até no Supremo Tribunal Federal. É fundamental isso, porque, veja, nessa pesquisa que nós fizemos e estamos fazendo ainda, sobre o julgamento de presos políticos durante a década de 70, é visível que a história do Superior Tribunal Militar e da Justiça Militar, tirado as questões dos crimes políticos, que à época eram julgados na Justiça Militar, olha, e hoje pela Constituição da Justiça Federal, fora isso, a Justiça Militar tem um costume de julgar cabos, soldados, patentes baixas. É raríssimo, muito raro, haver um oficial que dirá um general envolvido em um processo. A história da Justiça Militar demonstra quão corporativo eles são, quão protecionista eles são. Na Justiça Militar será quase impossível de um militar desse ser processado e condenado. Ele vai ser, no máximo, aposentado com os vencimentos integrais. E nem isso, eu acho que não sei. Acho que nem será denunciado. Acho que nem será denunciado. Olha, meu pai, que mora no meu coração, e hoje, fisicamente, sim, é uma estrela no céu, né? Contava uma história de quando ele entrou num quartel. Meu pai foi perseguido político, né? Foi advogado, preso político, depois foi preso político, confinado, perseguido político, tomou 17 tiros durante a ditadura, de uma vez só, sobreviveu.
Mas antes dessa história, dos tiros que ele tomou e sobreviveu, o cara era ruim de morrer, morreu com 94 anos ele, ruim de morrer. Ele conta uma história que é o seguinte, que ele entrou uma vez num quartel, ele era advogado também do Banco do Brasil, né? Do quadro. E, quando fez movimento político, fez como bancário. Tá? Foi presidente da Federação dos Bancários. Então, ele estava em Ponta Porã, onde foi confinado, e eu nasci lá. Então, eu não sou carioca, eu sou um falso carioca. Filho de capixaba, mãe mineira, irmão mais velho baiano, outros curitibano, tal, muito bem. Mas ele conta que ele entrou num quartel uma vez para cobrar um cheque sem fundo de um coronel. E, quando foi sair do quartel, o coronel deu uma ordem ao sentinela a atirar nele. Quando ele saiu, ele escutou a FAU engatilhar. Clac, clac. Ele virou, falou, peraí, meu amigo, o que está acontecendo? Aí o cara, parado para atirar nele, falou, um minutinho, sou advogado do Banco do Brasil, etc. Calma. E o cara, então, voltou ao normal e não atirou nele. Meu pai prestou queixa no Exército, fez os carceiros, instauraram um inquérito policial militar. A conclusão do inquérito policial militar foi punir o sentinela, que não cumpriu a ordem do coronel e atirar no cara. Então, você imagina um troço desse. Quer dizer, em vez de punir o oficial, né? Pela ordem, eles puniram o sentinela por não cumprir a ordem. Então, a cultura do Tribunal Militar... Aliás, indo mais além, se me permitam, está na hora de discutirmos em acabar com a justiça militar. Terminar a justiça militar. O gasto do Superior Tribunal Militar é equivalente ao do Supremo Tribunal Federal para julgar pouquíssimos processos. Precisamos deixar a justiça militar para momentos de guerra. Nós não estamos em guerra. Ou seja, a primeira instância da justiça militar ser acoplada à justiça comum, até permitindo a participação de uma junta militar que seja, mas comandada por um juiz, que já é assim, o auditor militar é um civil. Recurso direto para o Superior Tribunal de Justiça com turmas especializadas, acabar o Superior Tribunal Militar, que é o seguinte, tem 10 militares lá que vivem como ministro para não fazer quase nada. Não tem sentido. O gasto não tem sentido. É preciso discutir isso. Eu tenho ainda 3 minutos. Estou aqui à disposição para esse debate. Muito bem. Dri de Lorenzo, vamos liberar o Fernando antes. Tem aí algumas perguntas dos nossos ouvintes? Superchats. Eu sei que ele está enrolado, ele tinha me dito, chegou até... Mas vamos para o superchat. Tem aqui a Mônica Mello. Qual a serventia da justiça militar? Não pintar o meio e deixar de engraxar o coturno. Não é? O cara não foi lá, não pintou o meio fio. A Lourdes Rodrigues diz, não tive estômago para assistir o documentário Extremistas, que o Fernando... Minha mulher também não. Ai, meu Deus. Passei tanta raiva aqui, não. Micheque será a nova Messias, a pastora do gado desgarrado. Aguardem. Ela é candidatíssima a ocupar o lugar do Bolsonaro, não tenho dúvida. E a Sônia Murta manda aqui um super sticker, e o Décio Amadil também. Rovais, tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Sobre essa questão das minutas do golpe. O Alexandre de Moraes autorizou o depoimento do Valdemar Costa Neto sobre a minuta, porque na entrevista que ele deu ao Globo, ele disse que todo mundo tinha a minuta que levou o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, à prisão. Diz que todo mundo tinha em casa uma minuta golpista, o que configura um crime. Então, eu queria a opinião do Fernando sobre isso. O Valdemar Costa Neto agora vai prestar depoimento, isso pode sujar para ele? Eu acho o seguinte, ele ao dizer isto, quis aliviar a situação do preso
ex-secretário, para diminuir a potencialidade daquele documento, como se fosse... todo mundo tinha, então ele também tinha. Só que é o seguinte, se seguirmos a lógica, e ele diz que tinha o documento, né? Ele, inclusive, além do depoimento, correu o risco de ser preso. Mas o seguinte, eu acho que, ao contrário, aumenta a potencialidade daquele documento. Mostra que aquele documento que estava na casa do ex-secretário não era um documento que foi entregue por um maluco na rua. E quando o secretário diz, não, isso aí eu estava lá para destruir. Só que na frase ele disse que iria levar isso para o Ministério da Justiça para destruir. Na minha visão jurídica, quando ele disse que ia destruir, já é razão para prisão preventiva. Começou o Lula no Supremo, há uma notícia aí, igual aquelas coisas de televisão. Atenção, é para interromper para a programação urgente, Rovai. Não, você pode concluir isso. Bom, o que acontece é o seguinte. Então, acho que aumentou a gravidade e demonstra que não era um documento irrelevante. Era realmente um plano governamental. Né? Eu me despeço e vamos, então, ver o Lula no Supremo Tribunal Federal. É isso? Muito obrigada, Fernando. Muito obrigado. Precisamos marcar de se encontrar pessoalmente aí, né? Estamos nos devendo esse... Eu aceito e faço o convite, e, aliás, podemos fazer até um programa desse sentado numa mesa, tomando vinho, conversando com as pessoas. Olha só, veja só, estamos em Santos. Eu sei que, para quem gosta muito do Litoral Norte, às vezes as pessoas não levam Santos em consideração, mas é gostoso aqui. E eu faço um peixe delicioso. O chat inteiro vai ficar com vontade. Vai na hora do almoço. Adriana, o risoto. Então... A Fórum agora vai abrir uma nova linha de programa, aqueles programas de culinária, sabe? Culinária. Vai ser isso, hein? Faz uma pesquisa entre os nossos ouvintes se querem fazer um programa de culinária. O peixe do Rovai. Falando em Santos, eu quero agradecer o meu amigo Marcelo, que ele acha que ele trabalha para várias editoras, eu conheço ele pela Cotter, esse livro não é da Cotter. Ele mandou um livraço do Pelé, editado por um outro amigo, o Tarran, o Zé Luiz Tarran, da Realejo de Santos. São as joias do Pelé, Fernando. Então, você vai abrindo e tem todas as coisas que o Pelé ganhou, bola de ouro, a mala que ele usava, adesivos, cartas, camisas. Uma maravilha de livro com histórias do Pelé contando sobre isso tudo. O Marcelo disse que, o Tarrami disse que é possível comprar esse livro aqui na livraria dele, na Realejo. Não é o capa dura, mas ele disse que tem pouquíssimos, mas tem à venda, o brochura. E o Marcelo, espera aí que eu já vou dizer aqui, sugeriu o seguinte... livrariapaisagem.com.br, as joias do Rei Pelé, livrariapaisagem.com.br. Eu estou falando de Santos, como eu sei que o Pelé é um pouco... tornou Santos o que é, né, Fernando? Não fosse o Pelé, Santos não seria essa cidade tão, digamos assim, tão conhecida internacionalmente. E aqui... o nosso Rei Pelé e o nosso Garrincha fizeram parte da história do país. Eu me despeço de vocês. Salve, salve. Boa tarde. Um abraço. Até a próxima. Tchau.